minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de dois personagens que é importante a gente observar a característica de um e do outro. Jesus falou sobre esses dois homens que subiu ao templo para orar. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois personagens. Isso nos ajuda muito nos nossos dias em que nós estamos vivendo em nossa época, né? Sabe que Jesus veio ao mundo para chamar pecadores. Nós devemos pensar essas coisas. Jesus veio chamar pecadores. Não foi por causa de outras pessoas. É por aqueles que são pecadores. E nós sabemos que todos nós pecamos, né? Nós podemos observar isso. Em Lucas capítulo 5, 32, se Jesus viesse ao mundo, né, hoje, nos nossos dias, procurando pecadores, olha bem onde nós poderíamos até apontar para que Jesus pudesse chegar até lá. Onde ele as encontraria, esses pecadores, tanto homens como mulheres? É natural imaginar que pecadores seriam encontrados em grandes números em uma boca de fumo, mexendo com drogas e outras coisas, uma casa noturna, onde as pessoas vão para beber, para outras coisas, né? Sabendo da corrupção, né? Onde nós podemos entender que está ligado aos palácios, onde tem governos, pessoas investidas em autoridades, né? Nos palácios e gabinetes e outras coisas misturadas nesse meio de pessoas, né? Muitas pessoas se surpreendem, né, hoje, como também se surpreenderam naquela época em que Jesus vai contar para nós essa pequena parábola, né? Ao perceber onde Jesus encontrou pecadores que precisavam do arrependimento. Sem dúvida, o Senhor reprova muitos, né? Ou muitas pessoas dessas práticas, o qual nós falamos, sendo uma boca de fumo, mexendo com droga, nos gabinetes, nos palácios e daí por diante. Nós até podemos imaginar um pouco dessas coisas, né? E nós podemos também entender que Jesus, ele vai ao ponto principal. Ele vai ver esses dois homens chegando ao templo. E nós podemos perceber isso, né? Nós não devemos, né, ignorar nas nossas tentativas de justificar a imoralidade ou vícios ou desonestidade em qualquer lugar, né, nas repartições públicas, mas também não devemos imaginar uma parede de separação entre os pecadores e os religiosos. Não dá para a gente fazer uma parede e falar, esses são pecadores, porque citamos vários lugares aqui, e esses não são pecadores, porque estão em outro lugar. Não podemos fazer isso. Não existe uma parede, né? Jesus encontraria alguns dos mais patéticos pecadores em posições de influência nas igrejas. É triste falar isso, mas nós vamos observar daqui a pouco, nesse texto que Jesus menciona, onde ele vai apontar a situação complicada na vida dessas pessoas, né? Jesus ilustrou, né? Nós podemos observar isso de uma forma bem prática para a gente poder entender. A realidade com uma simples parábola, usando exemplos de duas categorias de homens. Dois homens subiu ao templo com o propósito de orar ao Senhor. E Jesus usa isso, né? Os fariseus foram vistos como alguns dos mais zelosos, né, dos religiosos da época. E os publicanos, cobrador de impostos, foram desprezados como homens corruptos e desonestos, que abusavam da sua posição de autoridade. Nós podemos observar isso. Então, cada um na sua categoria. Agora você percebe, os publicanos estavam envolvidos do lado político, cobrando impostos. E os fariseus estavam de um outro lado, cuidando da parte religiosa deles
e de todos, né, dos povos que iam até lá, né? Vamos ler agora esta pequena parábola de Jesus para a gente poder entender o que Jesus está tentando nos dizer em nossos dias e também está dizendo naqueles dias e no decorrer de todos estes séculos que se passaram até os nossos dias. Eu imagino que esta leitura que nós vamos fazer agora é uma leitura importante para a gente ler não olhando para outras pessoas, mas olhando para a nossa própria vida. Lendo essa parábola, que está em Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao 13. Vamos ler agora. 2 homens subiu ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Percebeu que há uma diferença bem grande entre esses dois. Um já chega justificado perante Deus, que eu sou perfeito. O outro já entendia a sua condição. E ele, de cabeça baixa, já foi mesmo como o desprezado, o rejeitado, porque ele estava no meio dos quais nós falamos agora. Estava no meio de onde existia bebida, noite noturna, impostos, roubava um pouco, tirava mais, cobrava mais. Então, ele, por sua própria consciência, já se julgava uma pessoa não aprovada por Deus, mas também precisava de Deus. Por isso ele menciona isso, né? Jesus viu mais a esperança para o pecador, né, do mundo do que para o religioso arrogante. Interessante observar isso. Como Jesus está olhando para os nossos dias hoje também, para as pessoas religiosas e para as pessoas não religiosas, né? Nós podemos observar isso. O cobrador de impostos se via como pecador que necessitava da ajuda de Deus. Então, é interessante observar isso. Por quê? Porque muitas pessoas julgam que já está garantido, né? Quando nós julgamos que necessitamos da misericórdia de Deus, nós nos colocamos na submissão, na esperança que Ele vai nos dar aprovação. Porque nós estamos confessando o qual nós podemos observar na condição de pecador, né? A misericórdia de Deus. Quando o religioso se via como um justo que merecia o favor divino, antes de relatar esta parábola, o autor desse registro do trabalho de Jesus explicou: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Capítulo 18, versículo 1. Então, nós podemos observar que nós não estamos lá ainda, nós estamos caminhando. Por isso, nós precisamos do alimento espiritual dia após dia. Que alimento é esse? Voltar os nossos olhos, o nosso pensamento para as palavras da salvação que saiu da boca de Jesus, que é o período em qual nós estamos vivendo, que é a nova aliança. Para que a gente possa ser, não vamos dizer assim, distanciado de Deus, mas para que a gente possa aproximar de Deus, não julgando melhor do que outros, mas procurando olhar para nós, para a gente poder ver onde nós estamos errando. O problema não foi que o fariseu procurava obedecer à lei espiritual que estava em vigor, mas que se considerava justos superior
por seus próprios méritos. Esse é um problema que nós enfrentamos muito grande hoje. Pessoas religiosas se julgam melhor do que os outros por causa dos seus méritos. Isso é um perigo muito grande. Nós não podemos distanciar-se e achar que somos melhor do que outros. Somos frágeis, somos pessoas que precisam da palavra de Deus, somos pessoas que precisam da ajuda de Deus e da misericórdia de Deus todos os dias em nossas vidas. E a pessoa que se entrega ao pecado, mesmo admitindo seu estado de alienação de Deus, não deve se comparar a este publicano. Ele não sentiu orgulho do seu pecado ou do seu estado errado e não se contentou em continuar neste caminho errado. Ele entrou no templo, na presença de Deus, e implorou ao Senhor, confessando os seus pecados e pedindo a misericórdia de Deus. Jesus terminou a parábola com esta avaliação dos dois. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele disse isso em Lucas 18, versículo 14. Veja a diferença. Então, quando nós entramos na presença de Deus, reconhecendo que nós somos falhos, frágeis e temos uma necessidade enorme da ajuda de Deus em nossas vidas. Então, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou falho, eu sou um homem que vivo no mundo de pecado, eu sou uma pessoa que precisa do Senhor. Então, nós entendemos. Isso não quer dizer que nós estamos roubando, ou estamos matando, ou estamos, casa noturna, ou cobrando mais impostos. Mas, para a gente poder entender que se humilharmos na presença do Senhor, Ele vai nos exaltar. Mas se chegar na presença de Deus, já exaltando o nosso ser, nós podemos ser humilhados e talvez perder a posição que Deus nos colocou através de Cristo. Precisamos ter esse olhar, que esses dois homens tiveram, olhar para a frente, olhar para Deus, não como alguém que é melhor do que o outro, mas como alguém que necessita da misericórdia de Deus. Dois homens subiram ao templo para orar. Um se julgava perfeito e o outro se julgava um lixo na presença de Deus, querendo mudar e querendo melhorar. E assim nós podemos entender e enxergar como Deus está olhando para todos nós hoje. Como Deus está olhando e querendo a submissão, tanto daquele como desse. Devemos ser submissos ao Senhor, para que possamos ser exaltados. E não devemos chegar exaltando na presença de Deus, porque podemos sair envergonhados da presença dele. Que Deus nos dê essa sabedoria, para a gente olhar para essa parábola, que está em Lucas capítulo 18, e ler a partir do versículo 1, para a gente poder entender que Deus sempre vai ser Deus. Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e Ele está à destra do Pai, aguardando tanto a minha quanto você, para que possamos realmente entender e sermos pessoas espirituais, não pessoas orgulhosas e submissas na presença e se exaltar na presença de Deus, ser submisso na presença de Deus, para que possamos ser exaltados. Que Deus nos abençoe, nos ajude a caminhar ao lado dele, junto com ele, que a nossa vida possa ser luz para o nosso semelhante e não tropeço, como foi o fariseu. Ele era um tropeço, porque ele fez uma separação, eles faziam essa separação no mundo religioso daquela época. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Seja sempre bem-vindo à nossa página. Se já é inscrito,
Eu te peço uma coisa, seja um mensageiro do Senhor, envie essa mensagem para quantas pessoas você deseja também que ele cresça espiritualmente. Se só está visitando a nossa página, fique à vontade para se inscrever. Se deseja receber novos vídeos, então se inscreva para que seja notificado assim que eu estiver postando novas mensagens. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer os obstáculos como servos do Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por todos nós. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor.